amigos ouvintes, voltamos novamente com o nosso Prosas Sociológicas, hoje dando continuidade ao estudo dos evangélicos no Brasil e a sua ligação com a nova direita. Estamos aqui, como na semana passada, com Emanuel de Moraes tratando do tema. Seja bem-vindo de novo, Emanuel. Muito obrigado. E eu queria agora abordar primeiro uma dúvida que é muito interessante, porque Weber e outros afirmava que a modernidade ia trazer um desencantamento, né, dessas questões de crenças, religiões. Parece que isso não aconteceu. Na verdade, você falou do crescimento dos evangélicos. Então, o que foi que aconteceu que a modernidade não trouxe esse desencantamento previsto por Weber? Há um certo entendimento, até no senso comum, de que quanto maior há um conhecimento acerca da dinâmica do mundo, dinâmica social e política também, há um maior afastamento em relação às crenças, aos valores que pautam o indivíduo no mundo e na sua compreensão do mundo, né? Só que o ser humano, as relações sociais, elas não são uma ciência exata, né? Cada contexto histórico ele vai influenciar na forma como as pessoas vão agir de acordo com aquele dado cenário. Então, uma coisa que é importante reforçar acerca desse encantamento do mundo, né, que vem ocorrendo, é que quanto maior há uma instabilidade, mais as pessoas se agarram àquilo que traz segurança para elas. Então, quando você está diante de desemprego em massa, quando você está diante de situações e precarização do trabalho, subemprego, quando você está diante de moradias precárias ou a falta dela, quando você está diante de todo tipo de subalternização da vida, o mais comum é que você se agarre a questões que te tragam segurança. E o encantamento do mundo, ela vem nessa perspectiva também. Há um reforço nessas crenças de acolhimento emocional, espiritual e, no caso da religião evangélica também, que é o nosso assunto, há essa questão emocional, espiritual, igual eu falei, de construção de valores de comunidade e também a questão social, né, de certo assistencialismo e conforto que essa experiência religiosa ela traz para o indivíduo. Então, a gente pode olhar que essa afirmativa do Weber ela acabou obsoleta na nossa contemporaneidade devido a esses fatores. Muito legal. Eu não sei se você sabe, Manuel, porque na verdade é o seguinte, nós estamos tratando dos evangélicos no Brasil. Como é que os evangélicos na Europa e nos Estados Unidos? Eles tiveram esse crescimento também, da mesma forma? Ou lá essa coisa do Weber parece que realmente lá na Europa e nos Estados Unidos esse desencantamento se fez e as pessoas estão menos religiosas, mais ateias, né, ou sem religião nenhuma. Como é que é isso na Europa e nos Estados Unidos? Você tem alguma informação sobre isso ou não pesquisou isso? Não, sim. Também há um crescimento nessas outras partes do mundo e é bacana observar na Europa um crescimento não do pentecostalismo. O pentecostalismo é algo bacana de se notar, só um parêntese, que é um crescimento muito forte no Brasil, na América do Sul e em algumas regiões da África, principalmente na África lusófona, na África portuguesa. E eu acredito que esse fenômeno na África também dá, de certo modo, igual no Brasil. Que é o que você é um explicou, fenômeno, né? urbano, um fenômeno que ele abarca certas necessidades emocionais e socioeconômicas, enfim. Agora, na Europa, há um crescimento, sim, do cristianismo e, em questão de cenário econômico-social, eu não consigo destrinchar, mas só que também há um crescimento do
cristianismo, não necessariamente do pentecostalismo. Entendi. Né? Quer dizer, o desencantamento não houve mesmo. Mas vamos ver mais o perfil dos evangélicos. É outra dúvida. Você falou que é um fenômeno urbano, né? Eu percebi periférico, né? Porque você falou aí de um pobre, negro, mulher. Como é que é esse perfil? E especialmente eu queria que você falasse dos jovens. Como é que porque a gente sabe que os evangélicos agora têm atraído muitos jovens, né? Como é que é essa relação? O que você pode falar para nós? É, Primeiro mais genericamente, depois você cai no jovem. É bacana observar que o perfil evangélico é de maioria de mulher, jovem, negro, que vamos dizer assim, um recorte demográfico é uma representação demográfica do Brasil. Um Brasil que é de maioria mulher, de maioria negros, e a questão dos jovens é muito interessante de observar porque eles são maioria no grupo evangélico e eles são os que mais cresceram no meio evangélico. E é bacana observar também que há uma estruturação do meio evangélico, principalmente a partir da terceira onda, que a gente tem a herança do televangelismo e hoje uma propagação muito forte a partir da internet, que eu acho que atrai mais o jovem que tem, de certo modo, uma herança daquilo que seria uma segurança na contemporaneidade, né? É bacana observar que um certo crescimento do conservadorismo entre os jovens, atualmente, ela se dá em contrapartida daquilo que a gente projetava, talvez num período da redemocratização do Brasil, do que seria, daqui a 30 anos, do que seria a juventude. Então, a juventude ela é mais abarcada, eu acho que como um efeito colateral do que era a juventude pós-redemocratização. Então, uma busca por reforçar valores tradicionais, reforçar esses valores religiosos e por ser uma religião de maior abertura de ritos, de relacionalidade. Então, por exemplo, o crescimento dos evangélicos em contrapartida com o catolicismo, ele tem uma menor burocracia relacional. Então, o pastor, ele é alguém que está mais próximo do fiel do que o padre. A linguagem, a interpretação, ela é mais suave e entendível do que do meio católico. Então, em questão de linguagem, há uma facilidade maior em relação ao catolicismo. E eu acho que essa é uma porta de entrada muito grande para a juventude. E também em relação a ritos, essas coisas, o neopentecostalismo ele dá de certo modo, uma afrouxada, porque antes, no meio tradicional evangélico, você não poderia estar vestido de tais roupas. No neopentecostalismo você pode. Você não poderia ter... Deu mais liberdade. Deu mais liberdade, fiéis. isso. Então, isso atrai mais o jovem que está buscando esse convívio, né? E é bacana de observar que, por exemplo, eu disse anteriormente que do Grupo Opinião Pública, tem um amigo meu que está fazendo hoje mestrado lá na USP, que ele trata acerca da juventude evangélica. Então, ele vai observar que a estrutura comunicacional e até a estrutura física das igrejas evangélicas hoje, principalmente as neopentecostais, elas servem de modo que vai atrair os jovens, porque ela tem uma dinâmica mais jovial, vamos dizer assim, e também os templos, eles parecem casas de show, vamos dizer assim. A luz mais baixa, as paredes pretas, há um reforço maior de linguagem, de comportamento jovem que antes seria dito como coisas do mundo e que hoje são
apropriadas para a juventude, né? Apropriadas para o meio evangélico. Então, eu acredito que A música também, né? a Parece música que tem também. música no culto, os jovens gostam de música. Exatamente. Então, acho que essa facilitação, junto com um grande reforço nas mídias sociais, nas redes sociais, elas aproximam essa juventude do meio evangélico no Brasil. Entendi. Então quer dizer que as igrejas adequam uma linguagem para atrair o jovem, não só linguagem, mas a própria liturgia da igreja evangélica já está construída de alguma forma para atrair esses jovens. Exatamente. E é bacana observar que, igual eu disse, o crescimento do neopentecostalismo no Brasil ela dá em confluência com o neoliberalismo, mas o discurso ele é neoconservador. Então, por exemplo, dá a impressão de que esse afrouxamento ele traz um pensamento ideológico também diferente, mas só que não. Ele reforça certos valores conservadores e que hoje a gente chama de valores neoconservadores e que acaba que, de certo modo, vai impactando o modo dos jovens se comportar politicamente, socialmente e também vai entrando em contrapartida dos valores que eles já receberam na sua socialização. Então, receberam em casa, receberam na escola, enfim, que se constituíram e cresceram eles enquanto sujeitos, né? Então, esses valores de mundo que foram aprendidos em casas, que são reforçados na igreja, vai criando aí uma comunidade de jovens que buscam essa sede de protagonismo em relação à religião e protagonismo em relação àquilo que seria o crescimento dos ideais da igreja para o mundo. Então, hoje é muito sei lá, pensar isso há 20 anos atrás seria quase desconexo, né? Você vê jovens produzindo coisas que antes seria dito como questões mundanas, né? Você vê trends de TikTok, Instagram relacionado ao público evangélico. Você vê produção de conteúdo relacionado ao público evangélico. Então, vai se criando aí uma comunidade que tende a crescer cada vez mais e a presença também deles em escolas, universidades, a aproximação aí de entrar em espaços antes vistos como espaços mundanos, porque tem a prerrogativa aí de estar espalhando a palavra de Deus, estar espalhando uma palavra de conforto. Existem grupos, por exemplo, como a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, que ela está presente em algumas universidades, está presente aqui na UENG de Divinópolis, e que trazem essa aproximação em um espaço de grande maioria de jovens para questões da igreja, que antes era visto como algo quase que inimaginável. Entendi. E só assim, complementando essa ideia, para a gente fechar, a música gospel, o que você tem a falar? Ela também? Porque aí você tem, por exemplo, dentro da música gospel, vários ritmos, o sertanejo e outros, e outros, e outros, que seriam músicas que atrairiam os jovens, só que o tema agora é o tema evangélico. O que você me fala a respeito da música gospel? Não, exatamente. Igual eu disse, quando há um crescimento de certo grupo, certa parcela da população, há influência em várias outras coisas. Então, dentro do mercado colocando em questão financeira mesmo, há uma apropriação também do público evangélico. Então, você vê, por exemplo, aquela novela Vai na Fé, é um flerte da Globo com o meio evangélico. Você vê no início dos anos... O início dos anos 2000. Quer dizer, os evangélicos agora estão aparecendo na Globo, e antes você não via isso. Exatamente. Né? Então, é um flerte para você atrair esse público, para consumir também. O aumento também do número de séries, novelas da própria Record. Nos anos 2010, a Globo ela começou a patrocinar aqueles shows de evangélicos que eu acabei de esquecer o nome. A Festival Promessas, eu acho, não lembro. Que ele era um festival de cantores gospels em ascensão no Brasil
e que era televisionado. Então, era o começo de um flerte com um grupo que tinha grande projeção de crescimento, que como foi visto no último censo, que realmente é um grupo que cresceu bastante. Então, essa aproximação aí no meio musical, ela se dá a partir desse crescimento e a utilização de outros gêneros musicais, como, por exemplo, o funk, ele também é esse modo de apropriar aquilo que seria mundano para aproximar outras pessoas que podem vir a ser novos convertidos. Então, você tem aí grupos de funk evangélico, você tem grupos de rap evangélico. Então, é uma forma de você apropriar de símbolos que antes eram vistos como mundanos e hoje você utiliza para se aproximar daquilo que você propaga na sua liturgia. Muito legal. Aí a gente começa a entender, né, o que está acontecendo, por que os jovens estão indo, Exatamente. né, como é que as igrejas evangélicas estão conseguindo receber esses jovens lá. Muito legal, mas infelizmente estamos encerrando, né, esse tempo. Só que a gente falou de jovens. Eu queria saber da mulher, eu queria saber do negro, como é que é a relação das igrejas evangélicas com as questões sexuais, com as questões da sexualidade, né? Mas isso, amigos ouvintes, semana que vem, né? A gente vai ter ainda o 3º episódio sobre os evangélicos no Brasil, o crescimento dos evangélicos no Brasil e a relação com a direita, né? E aí nós vamos aprofundar essa relação também. Quem sabe a gente comenta aí da Michelle Bolsonaro, né? Mas isso semana que vem. Queria agradecer aqui ao Pedro, que está ali, ele não aparece na frente das câmeras, mas está ali operando toda a técnica, né? Agradecer você, Manuel, por estar aqui presente. Eu que agradeço. Né? Não tem cachê, viu, gente? Todo mundo aqui está trabalhando de voluntário, né? E agradecer ao Grupo Educação, Ética e Cidadania, que cede o estudo, cede o técnico, cede tudo para que a gente possa realizar esse programa. Muito obrigado a todos, nos vemos semana que vem.